Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou explicar para vocês detalhadamente sobre o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, tá? O que é isso e o que vocês têm que fazer para participar desse programa? Ele visa o ingresso de alunos em universidades exclusivamente particulares, tá? Então ele é um programa de bolsas de estudos. Nós temos duas categorias: as bolsas parciais, que são de 50% de desconto para alunos que têm até 3 salários mínimos bruto por pessoa, tá? E bolsas integrais de 100% para aqueles que tenham renda mensal bruta de 1,5 salário, tá? Então visa só esse grupo. Além disso, o aluno precisa ter estudado o ensino médio todo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral. Esse programa do governo federal, ele visa ajudar os alunos que têm de baixa renda a ingressarem em uma universidade particular, tá? Então, alunos que não estudaram em escola pública ou que têm renda maior que 3 salários mínimos por pessoa não podem participar do ProUni. Você tem que se enquadrar nesses dois critérios, nesses dois quesitos, certo? Assim como o SISU, é a nota do Enem que vai te ajudar neste ingresso. No entanto, ela precisa ser, na média, de 450 pontos para cima, para você se inscrever, e não pode ter zerado na redação, certo? Então, tem uns critériozinhos aí um pouco maiores para vocês preencherem. Preencheu tudo isso? Estudante de escola pública ou de bolsa integral em universidade particular e tem a renda menor que 3 salários mínimos, meio caminho andado. Já pode fazer a inscrição para o ProUni, tá? Para as bolsas de estudos no ProUni. Em época própria, o governo federal ele lança uma época de inscrição, certo? E o vestibulando, com as suas informações, vai ter que preencher todos os dados pessoais, os dados de renda dos familiares, tudo certinho, tá? Passo a passo. Vocês serão guiados dentro daquele mesmo site, o gov.br. O governo federal já criou esse site geral e aí você é direcionado aos programas, tá? Dependendo do programa em que a inscrição está aberta no momento, tá? Então, dentro desse site, você vai fazer a sua inscrição e vai ser direcionado. No caso aí, estamos pensando no ProUni. Então, você vai preencher os seus dados bonitinhos lá, passo a passo, toda a renda, tudo certinho. Depois disso, nós vamos para a parte bacana, que é a escolha do curso e da instituição, certo? São as instituições privadas que elas disponibilizam, uma quantidade específica de vagas para determinados cursos, certo? São elas quem disponibilizam essas bolsas. E aí, de acordo com a renda de cada um, verificamos se é 50% ou 100% de desconto para todos os anos, tá? Não precisa fazer todo ano, não. Se você conseguiu a bolsa, você conseguiu a bolsa para estudar naquele curso, naquela instituição, certo? E aí você vai preencher também com duas opções de cursos e instituições. Aí, o que o edital pede em relação ao ProUni? Que você coloque em ordem de preferência. Se você quer mais o primeiro curso, se você quer mais um determinado curso, coloca ele primeiro. E aí depois você coloca o outro, tá? Porque a lista de espera, ela tem uma ramificação, ela é diferente, tá? Então, dependendo do que você colocou no primeiro curso, você pode ficar na lista de espera por ele ou pode ficar na lista de espera na segunda opção, porque elas são diferentes, tá? Mas vamos para os pré-selecionados primeiro. Nota de corte, tá? Mesma coisa. Quanto mais concorrido o curso, quanto mais concorrida a instituição, mais alta é a nota de corte. Viu que você não vai conseguir chegar em uma bolsa, mesmo que parcial? Você pode fazer as mudanças. Dentro do período de inscrição, você pode fazer todas as mudanças que achar conveniente, lembrando-se sempre da ordem de preferência, tá?
E aí, a partir do momento em que essas listas, os pré-selecionados vão ser convocados, é o que vale a última coisa que você colocou ali. Os anteriores não valem nada, tá? Isso é o mesmo para o SISU, o mesmo para o ProUni. Sempre vai valer as duas últimas opções selecionadas, tá? O ProUni, ele vai fazer duas chamadas de pré-selecionados. Por que pré, né? Você pode ser chamado em uma das opções, não vai ser chamado nas duas, mesmo que tenha bolsas e turmas para as duas, certo? Dependendo da sua nota, você vai ser pré-selecionado, por isso a ordem de preferência, tá? Se você tiver, vamos pensar que você tem uma super nota e tem bolsas para você, na primeira e na segunda opção, você vai ser chamado na primeira, na segunda não. Por isso que vocês têm sempre que deixar no número 1 o curso e a instituição que vocês mais querem estudar, tá? Porque vocês serão chamados para uma delas. Logo após essa pré-seleção, vocês vão até a instituição de ensino dentro de um prazo que também será estipulado por eles. Vocês vão até lá para fazer a comprovação com toda a documentação que vocês colocaram no site na hora da inscrição. Eles vão validar essa documentação, tá? Aí, nesse momento, se a instituição não quiser fazer mais nada com você, você já tem a sua bolsa de 50% ou 100%, dependendo da sua renda. No entanto, é livre para a universidade fazer mais um tipo de seleção, tá? Ela pode optar por fazer um processo seletivo próprio, é de cada instituição, tá? Nesse momento, o ProUni, que é o programa, ele não interfere. Algumas instituições fazem, pessoal, outras não, tá? Aí é justamente de cada um. Nesse momento, você pode ser selecionado a matrícula ou não, tá? Então, aí realmente é de cada instituição. Maravilha! Temos as vagas disponibilizadas, algumas foram preenchidas e porventura outras não são, porque o aluno não consegue ou ele desiste, temos N possibilidades, tá? Para todos os programas, nós temos a lista de espera. E aí, o ProUni, ele tem algumas possibilidades. Se você escolheu a primeira, se você foi pré-selecionado ou não, na primeira ou na segunda opção. Então, vamos explicar. Primeira coisa, para você ficar na lista de espera da primeira opção, você não pode ter sido selecionado. Você não foi selecionado em nada, tá? Na sua opção, né? Você não foi selecionado. E aí você pode manifestar o seu interesse em ficar na lista de espera na primeira opção, tá? Uma das possibilidades. Ou você foi selecionado na segunda opção. Você conseguiu bolsa de estudos na sua segunda opção. Porém, não formou turma para isso, tá? Você não conseguiu ingresso na universidade com a bolsa porque as turmas não foram formadas. Aí, lembra da ordem de preferência? Nesse momento, o ProUni te dá essa possibilidade. Estudante, você pode, como não teve turma para você pode ficar na lista de espera para a opção que você mais gostaria, que é a primeira, tá? Já que você não vai conseguir estudar com a sua bolsa, porque não houve a formação de turmas para aquele ano. Então, essas duas possibilidades de ficar na lista de espera na primeira opção, que é a de maior preferência do vestibulando. Quando ele não foi selecionado ou quando ele foi selecionado na segunda opção, no entanto, não houve a formação de turmas, tá? Agora, a lista de espera para segunda opção, porque você pode só manifestar o seu interesse em uma delas e não para as duas, tá? Quem fica na lista de espera para a segunda opção? Os não pré-selecionados e que não tenha mais bolsa na primeira opção, tá? Então, por exemplo, você não foi pré-selecionado. Você poderia, pelo que eu disse anteriormente, ficar na lista de espera na primeira opção. Porém, não tem bolsa para o curso que você quer mais, não tem mais, elas acabaram, para a sua primeira opção. Então, aí você pode manifestar o interesse
de ficar na segunda, tá? Aí, gente, é a critério. Ai, eu não quero ficar na lista de espera para a segunda opção. Aí você pode esperar uma inscrição posterior do ProUni, tá? Que elas acontecem mais que uma vez por ano, tá? Então, essa é uma possibilidade de ficar na lista de espera para a segunda opção, certo? A outra possibilidade, os não pré-selecionados, aqueles que não foram pré-selecionados também. E aí, não tem turmas para a primeira opção. Existem bolsas disponíveis para a primeira opção, porém, a universidade já sabe que não vai ser formada nenhuma turma para a primeira opção desse candidato, tá? Então, ele pode ficar na lista para a segunda opção também. E a última, os selecionados na primeira opção, o cara foi selecionado na primeira opção, foi na instituição de ensino, mas também não tem turma, não vai formar turma, porque às vezes acontece nas universidades de não ter um número suficiente de turma, de alunos para formar uma turma, tá? Então pode ser que as turmas elas não se completem. Então, nesse caso, o aluno foi selecionado na primeira opção, ele pode ser até que tenha ido na instituição de ensino ou o próprio sistema já avisou que não há turmas para a primeira opção dele, então se não há, não adianta ele continuar nela, aí ele pode ficar na lista de espera na segunda opção, tá? O ProUni é um pouquinho mais chatinho, nesse quesito tem um pouco mais de detalhes, tá? Vou tentar recapitular aqui rapidamente. Então, estudantes que tenham até 3 salários mínimos de renda bruta por pessoa, não pode passar disso, 450 pontos pelo menos no Enem, sem zerar na redação, ter estudado o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola particular, certo? 2 opções de curso, sempre em ordem de preferências, certo? O que vocês querem primeiro, vocês coloquem primeiro. Os pré-selecionados podem se matricular, eles serão pré-selecionados em uma das opções, tá? Podem se matricular diretamente ou ter alguma pré-seleção da universidade, certo? E aí, as listas de espera. Pode ser escolher a primeira ou a segunda opção, de acordo com alguns critérios que eu passei anteriormente, tá? Um pouco confuso, eu sei porque são muitos detalhes, mas a gente vai tentar esclarecer para vocês tudo sempre. Se vocês tiverem ou ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente esclarece, tá?